Por Jesus, meu Salvador, que morre por meus pecados, nestas brasas morro assado com fogo do seu amor. Bom Jesus, quando te vejo na cruz por mim flagelado, eu por ti vivo e queimado 1000 vezes morrer desejo, pois teu sangue redentor lavou minha culpa humana, arda eu, pois nesta chama com o fogo do teu amor. Segura, porque hoje eu tô católico, bem. Bom, prontos para nossa segunda aula? Galera do terceiro ensino médio. Essa aula eu resolvi fazer. Claro, você sabe, né, que eu falo umas coisas aí que não tem na apostila. Claro que os jesuítas são citados na apostila, óbvio. Mas é bem por cima. Então eu vou falar também aqui um pouco a mais sobre essa cultura jesuítica implantada aqui no Brasil colônia, tá? Eu falei das missões jesuíticas lá na aula 1, Fronteiras e Povoamento, né? Falei das missões e depois falei que eu ia fazer uma aula só para isso, para falar um pouquinho aí sobre como era essa ação jesuítica na colônia, tá? Vamos situar o tempo. É um período tão vasto, não é? A colônia. Aqui eu vou falar dos jesuítas na primeira vez que eles pisam na colônia, 1549 até 1750, ok? E depois com a expulsão deles da colônia. Então, meu povo, seguinte, hein? Vamos explicar o porquê dessa declamação no começo do vídeo. Mas para a gente falar dos jesuítas, antes a gente tem que ligar o que está acontecendo no mundo. No caso da época. O que está acontecendo no mundo? Se você não fazer esse link, se você achar que a história é toda recortada, ela é recortada assim para a gente estudar. Mas você tem que fazer esse link com a história geral, tal. E você tem que ver o que estava acontecendo na Europa para esses jesuítas pararem aqui. Então, olha lá. Na Europa, então a gente está na Idade Moderna, você vai ter a Reforma Protestante. O pessoal vai começar a criticar a Igreja Católica, vai acusar a Igreja Católica de corrupção, não é? A Bíblia vai ser agora traduzida, interpretada, e vai surgir o quê? Várias religiões. A igreja perdendo fiéis vai fazer a contra-reforma, que é para tentar manter os fiéis e conseguir mais, né? E dentro dessa contra-reforma tem o surgimento de uma ordem, a Companhia de Jesus, tá? Então, é esse. A Igreja Católica perde fiel, vem a Contra-Reforma. A Companhia de Jesus é criada em 1534 pelo Inácio de Loyola. Esse Inácio de Loyola tinha dinheiro, nasceu aí numa família rica. Os irmãos, era uma galera toda aventureira, viu? Ele tem irmão que viajou com Colombo. Né? Os irmãos entravam em briga. Esse aí, ó, né? Ele foi para uma guerra, bicho. Ele foi para uma guerra, o Inácio, né? E lá ele leva um tiro de canhão. Eu não tô brincando. Ele leva um tiro de canhão no meio das pernas. E uma perna dele é atingida. Uma vira... Bom, você dá para imaginar. A galera achou que esse cara ia morrer, mas não morreu. Mas teve um processo de cura muito lento, muito lento. Nesse processo de cura, não mais podendo se aventurar pela Europa, né? Ele começa a ler. Aí ele lê sobre a vida de Cristo e me vem a ideia aí de criar uma ordem dentro da Igreja Católica, que é a Companhia de Jesus. A igreja tem várias ordens, né? Beneditina, franciscana, e a Companhia de Jesus é uma delas.
Então, Inácio de Loyola, com Francisco Xavier, funda a Companhia de Jesus, os jesuítas. Essa galera aí com uma túnica preta, não é? Que quer levar a palavra do Senhor Jesus Cristo, que vendo o erro desses cristãos europeus, não é? Vai tentar angariar novos cristãos. Essa é a tacada jesuítica. E você está também num contexto de grande navegação. Dentro do barco não vai só os fatores políticos, econômicos, vai o fator cultural. E dentro desse barco também vai a vontade da evangelização. Esses jesuítas são padres que estudam, são letrados, são intelectuais, não é? E a missão deles, então, é cristianizar esses novos povos descobertos, né? Conhecidos, melhor falando, pelas grandes navegações. Então esses jesuítas se espalham pelo mundo, hein? Eles vão pro Paraguai, pro México, pro Peru, pra Índia, pra China, ficam um bom tempo no Japão, vão pro norte dos Estados Unidos ali, lá se dão muito mal. E no Brasil aqui ele vai ter um forte apoio para vir para o Brasil. Ok? Então esse jesuíta é um pilar da nossa colonização. Você, gostando ou não, você sendo católico ou não, não tem jeito de tirar a influência jesuítica da história do Brasil. Certo? E esses caras, então, vêm com o primeiro governador geral, 1549. E o primeiro jesuíta aqui é o Manuel da Nóbrega, vem em 1549. Manuel da Nóbrega, o Gago, ele era gago, ele era um jesuíta lá de patamar inferior. Então ele vem junto com Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, e ele vem fazer um trabalho aqui espetacular, ele supera as expectativas. E o que ele vem para cá? Qual é o trabalho desses caras? O que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que ser flexíveis para ter um diálogo com os indígenas. E para isso, ele vai ter que trabalhar muito, né? Qual a importância dele? Ele vai mapear aqui tribos. Ele vai ser um mediador, não ele, tá? Quando eu vou citar alguns exemplos aqui de jesuítas importantes, mas em geral são todos. Eles vão fazer o papel de mediador. Eles contêm guerras, rebeliões. Eles vão conversar. Ele vai conversar com o chefe da tribo indígena. Esse Manuel da Nóbrega, ele vai ajudar a fundar as principais cidades do Brasil hoje. Ele vai ajudar a fundar São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, tá certo? Então, ele vai resolver pôr em prática, não é? Isso dele, de catequização, um pouco longe da costa de São Paulo. Ele vai um pouco para o interior, lá em Piratininga, na vila de Piratininga, onde hoje é São Paulo. Por quê? Por causa dele, irmão. Ele vai rezar uma missa lá, mas uma missa não é muito importante. A segunda missa, ele vai rezar uma missa lá. Ele vai para essa região que dizem aí que ele sabia, tinha que ser, ele fez os cálculos, que ia ser exatamente ali. E em 25 de janeiro de 1554, ele vai rezar uma missa com líderes ali, até com índios, tá? Com indígenas. E esse dia era o dia de São Paulo, da conversão do santo. E ali vai ser batizado de São Paulo. Era uma posição estratégica, era planalto, uma vegetação baixa, um bom clima. Era um lugar que saía várias trilhas indígenas, tá? Beleza? Olha aí, hein?
importante, não é? Que a gente fala que São Paulo saiu do pátio do colégio jesuítico, não é? É verdade, é isso aí. Em 25 de janeiro de 1554, tá? Ah, tem uma curiosidade aqui. Quando eles chegaram lá, quando os jesuítas chegaram nessa região, lá já tinha português, viu? Lá era uma região que inclusive saía escravos índios de lá, escravos indígenas de lá. Lá tinha um companheiro que é interessante, né? A gente não vê o nome dele em apostila, que era o tal do João Ramalho. Esse João Ramalho, a gente não sabe a origem dele, se era um náufrago, se era um cara debandado de Portugal, a gente não sabe. Só sei que ele veio parar lá, ele foi parar lá, e o cara, ele incorpora a cultura indígena. Ele vira um índio, cara. Ele vira um indígena, ele vira um nativo. Ele começa a andar peladão. Ele casa com filhas de chefes de tribo, né? O João Ramalho, ele casa com a Bartira, filha do Tibiriçá, líder dos Tupiniquins, né? E claro, eu falei nas aulas presenciais, a gente tem que ver também do ponto de vista indígena. O Tibiriçá via vantajoso ele aliar com esses portugueses aí para poder lutar com inimigos, né? Só que o Nóbrega vai lá e ele não suporta o estilo de vida desses caras. O João Ramalho ele tinha exército de nativos. Ele vendia escravos. Era casado com um monte de indígenas, de mulheres. Quando o Nóbrega vê aquilo, o jesuíta fala, não bate esse estilo de vida, tá? Mas lá ele fundou o Colégio de São Paulo, e nesse colégio aí, né, eles ensinavam a ler, a escrever tupi, latim, você tinha crianças indígenas, aprendiam carpintaria, filhos de europeus estudavam lá, estudavam matemática, astronomia. Essa cidade geralmente, esses colégios geralmente você tem perto de fortes para defesa. Óbvio que tem construção de igreja, né? Então esses jesuítas tentavam abrigar o maior número de indígenas. Para quê? Para ser convertido ao cristianismo. Já falamos muito, né, da treta que vai ter entre colono e jesuíta. O colono quer escravizar o índio para vender, ganhar dinheiro, e o jesuíta quer cristianizar o índio, né? Então esses jesuítas aí, eles vão reduzir, eles vão reunir, agrupar o maior número de indígenas possíveis. Eles vão aprender então com os índios, eles vão traduzir a língua, eles vão escrever a língua do nativo. Ah, mas vão fazer isso porque amam a cultura indígena? Ai, como é linda. Não! Ele tem que adentrar essa cultura, entender como o nativo pensa para convencê-lo a virar cristão. Não é? Então, ele vai ter que convencer, por exemplo, ao índio, além de seguir uma vida católica, a monogamia. Ele vai ter que ensinar uma profissão. Ele vai ter que fazer o índio trabalhar na agricultura e na construção. Então, cara, você tem que dialogar com o maluco, você tem que conversar, você tem que ser flexível, você tem que ver lá o que ele gosta para você entender e chegar e convencer. Como é que você vai mudar a vida de um cara, meu? Diferente do colono, queria virar o escravo, então ia na porrada. Então, como o jesuíta ia na conversa, o índio era mais aberto, né, aos jesuítas do que aos colonos, né? E esses jesuítas são importantíssimos porque então vai começar a fazer um relato do Brasil, colônia. Por exemplo, o Nóbrega, ele vai escrever sobre a terra, o modo de vida da terra. Eu vou ler aqui, vou ler aqui um trecho, tá? Do Nóbrega, hein? Ele que escreveu sobre a terra, sobre a colônia. Anela diversas frutas que come os da terra, ainda que não sejam tão boas como as de lá, as quais também creio se dariam cá, se plantasse. Porque vejo que só dão uvas
e ainda 2 vezes ao ano, porém são poucas por causa das formigas, que fazem muito dano. Cidras, laranjas, limões dão-se em muita quantidade, e figos, tão bons como os de lá. O mantimento comum da terra é uma raiz de pau que chamam mandioca, da qual fazem uma farinha de que comem todos, e dá também vinho, ao qual, misturado com essa farinha, faz um pão que se difere com o do de trigo. Há muito pecado e também muito marisco que se mantém os da terra, e muita caça de patos. Eles criam também animais, bois, vacas, ovelhas, cabras e galinhas, se dão muito bem na terra. Bom, eu li aqui, eu falei ali na leitura, porque eu estou cego, não estou conseguindo enxergar direito, tá? Mas o que você vê aqui? Porra, o índio, ele não tinha escrita. Quando o cara vem para cá e escreve sobre isso, é um registro da colônia. Dá pra gente saber como era lá na época. Claro, da visão do europeu, certo? Então, Manuel da Nóbrega. Olha esse aí. Esse aí é João de Azpilcueta Navarro. Ele vem para o Brasil, olha lá também a data, 1549, quase junto com Nóbrega. Mas vamos facilitar aí, é o Padre Navarro. Eu te faço um desafio agora. Pausa a aula, abre um guia aí na sua internet, coloca lá no YouTube e digita esse nome. João de Azpilcueta Navarro. Não vai ter nada dele. É um desafio. Não vai ter nada dele. É muito pouco falado, mas o tio foi lá atrás, né, para vocês de saber do Padre Navarro. Ninguém fala dele porque o que ele queria fazer não deu certo. Mas ele tem sim uma importância, tá? Ele é o primeiro a dominar os idiomas indígenas, tá? Primeiro a dominar os idiomas indígenas. Que o próximo jesuíta vai consolidar e fazer isso numa amplitude maior. Ele, diferente dos jesuítas que foram para a região do Prata, né? Ali São Paulo, vai descer Paraná, Santa Catarina, depois Paraguai e Argentina, ele andou pelo interior de Minas e Bahia. Ele vai seguindo aí o rio São Francisco. Por quê? Haviam boatos que lá existiam pedras preciosas. Por que ele não é famoso? Porque ele não encontrou nada. Ele vai para o interior e não encontrou nada, mas ele é famoso, ele tinha que ser famoso por 2 coisas importantíssimas, que é o primeiro a dominar a língua dos índios, porque esse jesuíta tinha que saber falar o idioma da tribo que ele ia conhecer. Para quê, gente? Para ter comunicação, tá? Então ele vai fazer um esboço do tupi para o português, certo? Isso aí, próximo jesuíta que vai consolidar. E faziam isso para quê? Servia de um manual, né? Um manual, tá certo? Então, ó, esse Padre Navarro, ele introduziu algumas coisas aqui na colônia, né? Então, já falei, eu tô repetindo, né? Que eu tô falando como se estivesse em aula aí, tá? Então, os jesuítas, eles estudavam essas línguas nativas para poder visitar as tribos, para uma comunicação, né? Então, o jesuíta chegava com essa vestimenta preta, então o índio já sabia, ixi, olha lá o maluco lá que vai falar da religião lá, né? Eles chegavam nas tribos sem mostrar nenhuma intenção, não é? Quando percebia que o índio estava à vontade, que os líderes estavam à vontade, que os jesuítas conversavam. Geralmente à noite, os índios, depois dos seus trabalhos,
reuniam-se à noite lá para comemorar, então eles estavam bem-humorados, à vontade. Os jesuítas começavam a falar do catolicismo para o indígena, não é? E se os indígenas recebessem os jesuítas bem, aí eles iam convencer que as crianças deveriam ser alfabetizadas, né? Por quê? O jesuíta queria alfabetizar a criancinha, que está lá, que não tem aquele velho costume, né? Não tem que, é mais difícil, né? Pessoa mais velha não é mais cabeça dura, criança você pode ensinar, então era o objetivo do jesuíta, tá? Por exemplo, a confissão, ele tinha que ensinar a confissão para o índio, tá? Eles castigavam indígenas também que cometiam crime, tá? Tem alguns relatos aí pelo Brasil colônia, né? Alguns foram condenados à morte por exemplo, crime de assassinato, né? Você tem relato do tiro de canhão, O Nóbrega, ele falou o seguinte, né? Por que tem esses castigos, né? Ele fala assim, por amor é muito difícil a conversão, mas como é gente servil, por medo fazem tudo, tá vendo? Estratégias para converter o nativo. Gente, é evidente que aí você tem uma doutrinação, é claro, que eu já falei. Você tinha que ensinar a monogamia, você tinha que ensinar o índio a vestir, o jesuíta não gostava da figura do pajé, né? Daquele negócio do sobrenatural, você não podia, né? E o Navarro, voltando aqui ao Padre Navarro, que eu duvido que você ache alguma coisa dele, muito difícil. O Padre Navarro, ele era um entusiasta da música como método de ensino, tá? Então, ele vai pensar, né, vai criar uma pedagogia que vai incorporar muitos indígenas jovens, vai aprender canto. Em 1551, vai vir para a colônia os primeiros professores de música do Brasil, hein? 1551, tá? Pensando um pouco na música, né? Você pensa na música, a música também cumpre uma função social e política, né? Porque ela é inserida em um momento histórico com a sua sociedade, com as suas origens. Então você conhece melhor, né? E no Brasil, o som mais primitivo de música que você tem conhecimento chama cateretê. O cateretê era um estilo de dança de origem tupi, tá? Que mais para frente vai ser influenciado pelos africanos, né? Porém, quando os jesuítas chegam para cá, né, ele vê esse estilo de dança e vai colocar o dedo aí, né? Então ele vai ser influenciado pelos jesuítas. Então, por exemplo, você tinha uma dança indígena antes que eram danças sensuais, você batia o pé no chão, você dava volta, né? O canto era coletivo, você usava flautas, chocalho, né? Você não dançava a qualquer momento, né? Tinha que ter um momento ali, eram rituais organizados, né? E com a influência jesuítica, ele vai usar isso para instrumento de doutrinação, né? Você vai mudar as melodias, você vai trazer a liturgia católica, você vai trazer instrumentos europeus, o cravo, o órgão, a viola. Você vai incluir nisso orações religiosas, o canto gregoriano. Não, né? Então você vai ter essas misturas. Então, qual que é o objetivo disso? Fazer com que o indígena acredite em Deus da Igreja Católica. E a música é um instrumento também de manipulação política desse expansionismo português. Tá certo? Depois vem os africanos, vem o lundu, né? Bom, enfim, não vou viajar aqui, porque senão vai ficar muito longa essa aula, tá? Então eu estava falando aí que o Navarro que introduz a música como um método de ensino, né? Eu ia contar acho que eu vou viajar mais ainda, né? Eu ia contar, por exemplo, que
que os jesuítas vêm para cá, ele encontra também outros padres ou bispos que não vão concordar com as ações dos jesuítas, né? Bom, deixa para lá. Vamos lá. Esse aqui é importante, hein? José de Anchieta. Ele vem para o Brasil em 1553, vai estar na missa lá de São Paulo em 1554, que eu já falei, e aquele alto no início que eu declamei é do padre José de Anchieta, hoje santo José de Anchieta, né? Em 2014 ele virou santo. A gente fala que é o início de uma literatura brasileira, porque ele vai escrever aqui, né? Não é assim, a gente fala uma literatura brasileira, claro, Brasil existe depois de 1822, né? Mas aqui na colônia, né, você vai ver já o início disso, de poemas dos autos, tá? E esse padre José de Anchieta vai criar um monte de didática para ensinar também esses indígenas nas missões. Igual o Navarro fez com a música, o José de Anchieta, por exemplo, vai ter o teatro. Ele vai trazer o teatro para o Brasil. Então ele vai encenar esses autos, histórias bíblicas, não é? Ele vai traduzir textos bíblicos para o tupi. Lendas, né, histórias eram interpretadas em praças, nas aldeias. É o início do teatro, tá? Ele fez uma técnica de traduzir nomes religiosos para o tupi. Por exemplo, a igreja. Então você fala, em vez de falar para o índio, vamos para a igreja, você fala, vamos para Tupan-Oca. Tupan-Oca. A casa de Tupã, a casa de Deus. O Pai Guaçu, bispo. Tá? E uma coisa legal aqui é que o José de Anchieta, ele, misturando a religião ali, ele é considerado um curandeiro, né? Ele é contra o pajé, é óbvio, mas para melhorar a vida dos locais, o Anchieta é um curandeiro, ele ia curar as doenças e ia ligar isso ao catolicismo para convencer o índio, né? Porque cura da doença era a cura da alma, e para os índios uma religião que não curasse não era levada a sério. Então o Anchieta atuava em partos, em cirurgias, tá? Ele produzia remédios. Aí ele aproveitava esse momento, falava dos sacramentos, né? Falava do batismo, falava da Eucaristia, usava especiarias da terra, que é o boticário. Você usa as ervas para você criar remédios para curar doença, e relacionava isso ao catolicismo. Não é? Falava da água, aí usava lá no parto água benta, a cruz, a roupa, a hóstia, ia convencendo o índio de uma religião verdadeira. E ao mesmo tempo que ele ia fazendo isso, ele ia se afastando do pajé, que ele chamava de diabo, isso é sobrenatural e tal, né? Então, o José de Anchieta, ele vai percorrer o Brasil aí junto com o Nóbrega, por exemplo, eles vão parar, né, no litoral paulista. Aí eles vão ser raptados pelos indígenas de lá, lembrando que está na época aquelas invasões francesas, os portugueses se aliam com outras tribos. Aí os índios recebem quando eu falo índio, acho que não pode falar mais índio, é indígena. Quando os indígenas recebem os jesuítas, oferecem, né, mulheres para os padres jesuítas, às vezes, não, obrigado. E pro indígena é meio feio se recusar, né? Ele fala, não, obrigado, não quero as suas mulheres. Aí fala, não, mas por quê? Toma minhas mulheres aqui, elas são feias. Ele fala, não é isso, não é que elas são feias, não, né? Quando a gente vê essa tentação, a gente se flagela, né? O autoflagelamento, aí os indígenas param e falam, pô, para esses caras recusarem mulheres, eles são santos mesmo, eles não são normais. Então, você tem esse contato, né, dos jesuítas com os índios. Aí, o José de Anchieta, ele para lá em Ubatuba, por exemplo. Quem foi em Ubatuba aí, passou pela Praia do Cruzeiro. O José de Anchieta ficou um tempo lá, né, na praia de Iperoig.
E lá ele escreveu, reza a lenda, né? Ele escreveu um poema lá na praia, na areia da praia, com seu cajado. Ele escreveu o poema da Virgem. 4.000 versos em latim, ele ia escrevendo na areia da praia e decorava os versos. Depois ele publicou, né? Igual, por exemplo, vou ler, claro, que hoje eu tô católico, vou ler um trecho aí do poema da Virgem. Olha só, esse que ele escreveu na areia da praia. Por que o profundo sono, alma, tu te abandonas e em pesado dormir tão fundo assim ressonas? Não te move a aflição dessa mãe toda em pranto, que a morte tão cruel do filho chora tanto? O seio que de dor amargado esmorece, ao ver ali presente as chagas que padece. Olha como lhe rasga a cerviz rijo o espinho, e o sangue puro risca a face toda arminho. Pois não vês que seu corpo incrivelmente liso mal sustentará ao ombro o desumano peso? Olha lá, o que ele está falando aí? Ele está contando, né, do ponto de vista ali da santa, não é? Literatura brasileira, José de Anchieta. Se você quiser conhecer o José de Anchieta, vai para Vitória, no palácio, lá no palácio lá em Vitória de Anchieta. Dizem que a alma dele ainda está lá, né? Que falavam que ele tinha um monte de milagres, né? Que fez o menino mudo falar, conversava com os animais, meditava no fundo do rio. E dizem que lá no palácio de Anchieta, lá em Vitória, a alma dele fica. Vamos lá conhecê-lo. E pra gente encerrar, tô falando demais, né? Tô viajando muito. Lá da região da Bacia Amazônica, região esta pouco falada em apostila. Né? Pouco falada em apostila. A gente falou que você vai ter aí muitas missões nessa região amazônica, tá? Mas aí você vai ter tentativas de colonização aí frustradas e tal. O que chama? Parou pra pensar o que chama Amazonas? Já parou pra pensar? Um frei, Gaspar Carvajal, ele vai descer o rio, né? Ele vai viajar pelo rio, vai ser um dos primeiros na expedição do irmão do Francisco Pizarro, Gonçalo Pizarro. Ele vai andar pelo rio e vai escrever sobre o rio, um dos primeiros europeus a fazer a travessia do rio. Gaspar de Carvajal. Vai escrever um livro completamente mentiroso, que vai falar que nessa região tinha Amazonas lá, as gregas, as mulheres guerreiras, né? Por quê? Ele vai passar o rio, vai ter tribo, a tribo vai atacar. Em ataque, o índio chamava todo mundo para se defender. Aí o padre viu as mulheres, achou que fosse mulheres guerreiras, e essa região vai ser batizada de Amazônia. Olha só, sabia disso? Não sabia, né? Então anota aí. E depois como é que... E essa terra da região da Bacia Amazônica, ela era terra espanhola. Se você pegar no mapa, você vai ver o Tratado de Tordesilhas. E era o quê? Terras espanholas. Por que então a Amazônia é brasileiro, o estado do Amazonas é brasileiro? Você vai ter um cara militar, Pedro Teixeira, que vai nadar, presta atenção. Ele vai navegar o rio Amazonas contra a correnteza até chegar onde ele nasce. E na volta, ele vai criar um documento falando que aquela terra é de Portugal. Isso, agora a data não lembro, 1630 e pouco, não vou lembrar. Mas vai falar que no Tratado de Madrid, que a gente viu na aula passada, em 1750, os portugueses vão usar esse documento falando que eles colonizaram essa terra. Olha só. Pedro Teixeira, ninguém fala também. Porque essas terras eram espanholas. Tá? E aí você vai ter
a criação do estado do Grão-Pará e Maranhão. Antes chamava estado do Maranhão e Grão-Pará, tá? Mas eu acho que esqueci o que eu estava falando. Então, é isso aí. Então você vai ter um povoamento difícil desse território, tá? Eu só falei porque que a região da Bacia Amazônica vira de Portugal. Você vai ter uma colonização difícil nesse território, tá certo? E o trabalho missionário lá começa com a chegada do padre Antônio Vieira. Eu digitei errado aí, acho que é 1653. O padre Antônio Vieira vai lá para o Maranhão, tá certo? O padre Antônio Vieira já é considerado também, hein? Você estuda isso em literatura, ele é considerado barroco. Olha como você liga o barroco com a Contra-Reforma. Lembra que a gente viu a história da arte? O barroco é uma resposta, né, da igreja, lembra? O padre Antônio Vieira é considerado barroco, ele criava sermões para convencer. Então você lê o sermão do Antônio Vieira, ele não é para ser lido, né? Ele é para ser declamado, falado, porque ele vai falar um negócio, depois ele vai desdizer, depois ele vai voltar a falar, é um convencimento, né? Aquela coisa do barroco, esse exagero, essa coisa, né? Ele é considerado um letrado aí fabuloso aí, né? Depois você pergunta pro seu professor de literatura. Mas depois vai entrar esse cara, ele vai embora, vai entrar esse cara aí, ó, João Felipe de Bettendorf, tá? Ele vai viajar, ele vai fazer um registro da geografia local, vai fundar Santarém, certo? Em 1661. Então, os jesuítas na região norte foram responsáveis por todo o registro de geografia e do sistema de transporte, por causa desse contato com os índios. E lembra que eu falei nas drogas do sertão? Os colonos vão escravizar índio, vão descobrir aí essas especiarias da floresta, não é? Mas não vai dar muito certo. O jesuíta que conversa melhor com os índios vai se dar bem nessa exportação de drogas do sertão, tá? Então 80% da exportação de drogas do sertão no século XVIII era dos jesuítas. Beleza? Repara bem aí, ó. Tanto de coisa que eu falei do jesuíta, não é? Os jesuítas vão ser fortes, porque tudo que eles fazem, eles devem satisfação a Roma e não ao Estado português. Os portugueses depois, no século XVIII, vão achar que os jesuítas estão fortes demais, que é um Estado dentro do Estado. Em 1759, eles são expulsos de vez, tá, da colônia. Antes teve briga, ele é expulso, voltava, tudo, mas em 1759 ele é expulso de vez por causa da força que ele tem. Tá? Então toda essa cultura jesuítica é levada para o Mato Grosso do Sul, para o Paraná, para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, para o Paraguai, para a Argentina. Eles fazem missões lá jesuíticas que depois os bandeirantes destroem completamente. Tá? Depois a galera das missões vão todos para o Paraguai e lá os bandeirantes levam um pau, né? Porque esses caras vão se armar e tudo para se defender e, óbvio, é território espanhol, né? Já não podia estar atacando. Aí eles levam um pau lá e vão para Minas e lá descobrem o ouro. Depois vocês vão ter mais missões no século XVIII, tá? Mas então, para a gente encerrar, para você ver a força desses jesuítas, hein? Tá? Que depois, em 1773, é o fim da Companhia de Jesus, que a própria Igreja Católica cancela a Companhia de Jesus, depois volta. Inclusive o Papa hoje é jesuíta, tá certo? Ele é um jesuíta. Um inaciano é um jesuíta. Beleza? Bom, eu acho que isso aqui eu enrolei demais, tá certo? Então veja aí a importância desses povos para os pilares da colonização. Eu te pergunto, hein? Você acha que aí os jesuítas fizeram bem ou não? Eles acabaram com a cultura do índio? Eles misturaram a cultura do índio? O que eles fizeram foi ruim? Não foi ruim? Qual a opinião de vocês?
E o bandeirante que vai e destrói as missões jesuíticas, que eram reduções, galpões onde colocava o índio, você tinha terra arável, você tinha criação de gado, os caras rezavam missa cedo, tudo organizado, a terra era coletiva. Você acha que o bandeirante é vilão ou não? Essas perguntas que eu jogo a você. Agora eu vou falar como professor de ensino médio. Isso vai cair no Enem? 99% que não, tá certo? Que não vai cair. Mas mesmo assim, olha o tanto que você deve ter aprendido. Espero que aprendeu. Eu vou encerrar por aqui que ficou muito longa a aula, tá? Obrigado e abraço.